Está bem. Bom, boa noite a todos. Está gravando? Que horror. Boa noite a todos. Queria dizer que é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Bom, em particular, para ler esse capítulo. Mas, antes de tudo, porque estamos juntos. É uma alegria mesmo, sim. Satisfação de ver, fazia tempo, a gente vai criando um certo, mesmo digitalizadamente, a gente vai construindo relações, não é? Nessa dimensão 01, aqui, que é o mundo digital. Muito interessante, muito interessante. Dá saudade. A saudade não é digital, a saudade é analógica, não é? Ela é quente, mas se viabiliza através desse espaço, é o que temos, e a gente vai tocando. Muito interessante. Shui-san, Kyoho-san, de parabéns pelas iniciativas, as escolhas, uma maravilha. Bom, vamos começar a leitura, né? Presumo que a gente acabe por volta de 8h30, não é isso, Kyoho-san? Então, vou ler, tecer alguns comentários e a gente vai. Então, vamos lá. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhares de milhões de ciclos universais. A nós agora é facultado lê-lo, ouvi-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender o significado das palavras do Tathagata. Antes que eu me esqueça, já era para ter falado, mas acabou me passando. Eu queria abrir assim agradecendo a Shui-san, em particular. Nós perdemos uma monja esse mês, acho que todos ficaram sabendo, no mês passado, muito querida, a monja Tânia Quaresma, de Unco, e tivemos um grande suporte assim por parte de Shui-san com relação às cerimônias, como é que a gente poderia adaptar. Então, eu queria deixar esse agradecimento explícito aqui no grupo. Tem sido muito interessante a prática, não é? Muito interessante, uma experiência, para mim, inusitada e muito marcante, muito marcante. Podemos, uma certa hora, conversar, mas muito interessante. Queria mesmo deixar publicamente assim nossos agradecimentos em nome da Sangha, Mahamuni, depois Edu, Choshin, que está aqui, Monja Patrícia Serro, também podem se pronunciar, Monja Elvira está aqui, eu não estou vendo mais, as pessoas têm muitas. Mas, enfim, certamente um agradecimento. Muito obrigado, Joyce. Muito interessante isso também. Bom, vamos começar. É o capítulo do Den Koroko. Eu tenho esse texto, a versão inglesa, tá certo? Do Den Koroko. Vou fazer algumas preliminares. Eu achava que Shui-san iria fazer, mas me preparei um pouquinho, não muito. Eu tenho essa tradução aqui, não é? Essa tradução em inglesa, ela foi feita pelo Francis Cook. E o prefácio, tem duas pessoas que fazem o prefácio, que é um acadêmico, Azuma Ryoshin, e Umeda Shinryu Roshi.
que é o abade eu não sei se é ainda, eu não sei, esse livro é de 1991, na época ele era abade do Shōjiji. E ele escreve, os dois escrevem o prefácio, é muito, muito, muito marcante, assim, eles se complementam, não é? De certa maneira. Ryoshin traz muitos detalhes na perspectiva acadêmica e Shinryu traz Roshi traz características, né, da prática mesmo, da expectativa dele de ter essa tradução numa língua ocidental. Vocês estão me ouvindo bem? Ah, então ótimo. Keizan, só alguns pequenos dados. Ele nasceu 15 anos depois do falecimento de mestre Dogen, e vive, então, de 1264 a 1325. Do mesmo jeito que mestre Dogen teve uma formação erudita, assim, vamos chamar, podemos talvez usar o nome alta cultura no Japão da época, tá certo? E ele não pegou mestre Dogen, mas teve como mestre Eju, que sucede mestre Dogen, depois Jikai ou Gikai, são os dois básicos, não é? Tem uma vida muito ativa e ele consagra a tradição que mestre Dogen introduz. No prefácio, nesse prefácio dessas duas pessoas, é interessante um ponto que é ressaltado no Denkoroku, que é a importância do texto, desse texto, com várias características. Os dois vão mais ou menos mapeando vários elementos que são um pouco cruciais sob certos pontos de vista. Eu gostaria de ressaltar dois aqui, que acho que é importante para a gente. Um deles é a importância do texto enquanto uma tradição, uma linhagem. Então, por exemplo, nos prefácios, um deles fala assim, é como se falando assim, mestre Dogen não teve tempo de escrever, mas seria necessário, até porque mestre Dogen, quando ele tem uma preocupação muito grande de ligar a prática dele ao Buda Shakyamuni e à tradição clássica, ele não sai disso, o tempo inteiro ele marca, ele vem trazendo os textos de mestre Dogen, no Shobogenzo em particular, carrega um caráter, inclusive moderno, vamos chamar assim, atual, porque ele sempre abre com citações, e vem trazendo e vai elaborando. Implementa, usa vários elementos literários, linguísticos, dialéticos, usa tudo que ele pode, mas ele não escapa, não quer escapar e reforça o vínculo com a tradição. Isso é muito marcante. Então, o Denkoroku é mais ou menos colocado como seria necessário fazer isso em algum momento. Keizan vai, digamos assim, completar essa lacuna ou concluí-la, vamos chamar assim, melhor dizendo. Existe um outro aspecto que é bem interessante também, que é do ponto de vista literário. Os capítulos eles são divididos em 4 partes, não é? Que ele chama de caso. Então, para todos os fascículos, assim vamos dizer assim, né? Cada capítulo é um personagem da linhagem até Ejo, que é o 52º, não é? Então ele vai contar até Ejo. Ele não fala de Gikai, talvez porque estivesse vivo, não sei, fala até Ejo. Foi a escolha que ele fez
há um pouco de controvérsia, por que ele não falou de Caia, etc. Mas isso pouco importa. Ele vai até Edio, tá certo? Quando escreve, Edio não tinha morrido, porque Edio morre 30 anos depois de Mestre Dogen, mais ou menos, né? Talvez alguém possa precisar, mas em torno disso. Ele morre com 80 anos, ele era 2 anos mais velho que Mestre Dogen. Mestre Dogen morre com uns 52, parece. Então, uns 80 e poucos anos, mas em torno disso. Então, não sei quando ele escreve, quando Keizan escreve, se Edio estava vivo ainda. Talvez estivesse, eu não sei. Não, acho que não, né? Porque acho que não, mas enfim. Ele para em Edio. Foi a escolha que ele fez, ele para em Edio. Então, o texto ele abre cada caso, e o primeiro é Shakyamuni Buda, ele vai abrir com um caso, o caso é um eco, ele abre com um eco. Depois ele dá circunstâncias, ele escolhe pedaços, tem alguns que não tem muita coisa, tá certo? Do ponto de vista histórico. Depois vem o Teisho, uma fala de mestre Keizan, falando. E, por fim, ele dedica, de um modo muito assim delicado, um pequeno poema. Então, todos eles têm isso, essa formatação. Essa formatação é absolutamente inusitada na forma de escrita, no budismo como um todo. Quer dizer, eu não tenho capacidade de falar isso por mim mesmo. Estou mais ou menos repetindo a fala do escolástico aqui, não é? Ele falando que realmente essa estrutura ela não aparece nos cânones, nas outras, certamente das coisas que a gente que nos tem chegado à mão não tem essa estrutura. E é belíssimo. O texto realmente é de um requinte, mesmo lendo nas nossas línguas, etc. Eu não leio japonês, é realmente muito bonito. Aí temos as traduções que estão chegando e a gente vai se depurando sobre ela. Acho que era isso que eu gostaria de falar nessa pequena introdução. Vale a pena se debruçar um pouco mais sobre a própria vida e os feitos de Keizan Roshi, considerado o segundo ancestral na nossa escola no Japão. Então, os dois fundadores, Mestre Dogen e Keizan, não é? Assim, um marco, são dois pilares básicos, realmente são dois pilares básicos. E Keizan é reconhecido como quem espalha no país a tradição Soto, a nossa escola. Tem várias coisas da vida dele, mas vamos lá. Capítulo inicial, Buda Shakyamuni, o caso. Então, a primeira etapa do capítulo, né? Shakyamuni, Buda, ao ver a estrela da manhã, desperta para o caminho e diz: eu e todos os seres da grande terra simultaneamente alcançamos o caminho. Eu vou ler todo o texto, depois vou tecer alguns comentários até sobre outras variações desse caso, tá certo? Trazida por outras pessoas. As circunstâncias, o segundo aspecto. Shakyamuni Buda descendia da linhagem do Sol, clã Suryavanksha, na Índia Antiga. Aos 19 anos, ele deixou o palácio de Kapilavastu no meio da noite e cortou seus cabelos no Dantokusan, Monte Dandaka, renunciando ao mundo. Praticou austeridades por 6 anos. Então, finalmente, se sentou corretamente no trono diamante. Postura Vajra. Aranhas teceram teias em suas sobrancelhas. Passarinhos fizeram ninho em sua cabeça. E ervas cresceram, porém, por dentre suas pernas. Assim se sentou tranquilo,
ereto, imóvel, por 6 anos. Com 30 anos, no 8º dia do 12º mês, 8 de dezembro, não é isso? Alcançou o despertar ao ver a estrela da manhã. As palavras acima do caso foram seu primeiro rugido do leão. Desse dia em diante, por 49 anos, nunca mais ficou sozinho. Não passou nem mais um só momento sem pronunciar o Dharma. Vivia com apenas um manto e uma tigela, e nada lhe faltava. Pronunciou o Dharma incessantemente para mais de 360 assembleias. Finalmente, transmitiu o olho. Aqui está o olho, tesouro do Dharma correto. Talvez a tradução seja o olho do tesouro, não sei, tem variantes dessa forma. Mas, enfim, o olho do tesouro do Dharma correto, a Macacaxu, Mahakasyapa, né? Esta transmissão tem sido passada de geração a geração até o presente. Na verdade, a transmissão ocorreu através da Índia, China e Japão, e é a base da prática do Dharma correto. Toda a vida de prática de Shakyamuni Buda é um modelo para os discípulos que ele deixou. Apesar de possuir as 32 marcas especiais de grandeza e as 80 marcas menores, ele tinha a aparência comum de um velho monge, sem ser diferente das outras pessoas. Desta maneira, desde que esteve no mundo e durante as 3 eras de seus ensinamentos, a chamada a era do Dharma correto, a era do Dharma imitado e, atualmente, o que se chamava na época, né, a era do Dharma degenerado. Então, e durante as 3 eras de seus ensinamentos, todos aqueles que seguem seus ensinamentos e sua conduta têm se baseado em suas ações e suas maneiras. Usam aquilo que ele usava e, em cada momento, seja andando em pé, sentando-se ou deitando, fazem como o Buda fazia, com plena atenção e sem egoísmo. Aqui há variantes. Assim, nenhum só momento se passou com apego ao eu. Buda após Buda e ancestral após ancestral tem transmitido diretamente o Dharma, sem interrupção. Desta forma, o Dharma correto nunca se extingue, como este caso claramente indica. Durante 49 anos, em mais de 360 ocasiões, Buda expôs o Dharma para diferentes assembleias, utilizando diferentes palavras, metáforas, histórias e figuras de linguagem. No entanto, todas são expressão deste mesmo princípio, ilustrado pela história do seu despertar. Aí vem a parte do chamado Teisho, que são colocações, ponderações de Mestre Keizan, não é? O eu, então começa ele, né? O eu mencionado por Shakyamuni Buda não é Shakyamuni Buda, mas Shakyamuni Buda emerge deste eu, entre aspas, com a grande terra. Quando ele começa a falar, não sei se todos estão seguindo, mas entre aspas, eu, a pessoa que fez a tradução grafou como minúsculo. Mencionado por Shakyamuni Buda, não é Shakyamuni Buda. Não é Shakyamuni Buda. Mas Shakyamuni Buda emerge deste eu. Aí ele coloca em letra maiúscula, entre aspas. Emerge deste eu com a grande terra e todos os seres. Quando se levanta uma grande rede,
Todos os buracos, as malhas, não é? Desta rede também são levantados. Da mesma forma, quando Shakyamuni Buda alcançou o caminho, a grande terra e todos os seres também alcançaram o caminho. Não apenas a grande terra e todos os seres, mas também todos os Budas do passado, presente e futuro. Assim, não pense que foi apenas Shakyamuni Buda que alcançou o caminho. Vocês não devem ver Shakyamuni Buda separado da grande terra e de todos os seres. Apesar de existirem incontáveis montanhas, rios, terras e fenômenos, eles nunca são excluídos da clara visão do olho de Gautama. Todos vocês também estão no olho de Gautama. Este olho não é apenas o olho de Gautama, também é o seu olho. A pupila do olho de Gautama se torna a carne e os ossos de todos nós. Ela se torna o corpo inteiro de cada pessoa, alto, como um profundo precipício. Por isso, não pensem que seus olhos e seus corpos são separados do alcançar o caminho. Esse ponto é muito importante, porque remete todo o Koan a uma única coisa, esse alcançar o caminho e, portanto, praticar. Por isto, voltando ao texto, por isto, não pense que seus olhos ou seus corpos estão separados do alcançar o caminho. Desde os tempos antigos até o presente, Bruno entrou aqui, ó. Desde os tempos antigos até o presente, não houve um olho brilhante separado das pessoas comuns. Vocês são a pupila do olho de Gautama. São Gautama alcançando o caminho. Gautama é vocês inteiros. Neste caso, o que é que vocês podem chamar de alcançar o caminho? Deixem-me perguntar, ó monges, Gautama alcançou o caminho com todos vocês? Ou vocês alcançaram o caminho com Gautama? Se vocês disserem, nós alcançamos o caminho com Gautama, ou, abre aspas, né? Gautama alcançou o caminho conosco, fecha aspas, este não é o alcançar do caminho de Gautama. Este não é o princípio do alcançar o caminho. Se vocês querem uma compreensão íntima do alcançar o caminho, vocês devem imediatamente se livrar de vocês e Gautama e rapidamente entender aí ele coloca em maiúsculo, o eu, entre aspas. Esse eu, entre aspas, é a grande terra e todos os seres, como e. Entre aspas aqui. Aí ele coloca e, entre aspas. Aí porque começa uma frase, está em maiúsculo. Não sei quando a pessoa traduziu o que queria dizer. Mas, enfim, e não é eu, como o velho Gautama. Examinem cuidadosamente e clarifiquem este, entre aspas, eu, e este e, da sentença acima. Mesmo que vocês clarifiquem este eu, se não clarificarem este e minúsculo, vocês perderão o olho inteiro. Assim sendo, entre aspas, eu e, entre aspas, e, não são idênticos nem diferentes. Verdadeiramente, sua pele, carne, ossos e medula são totalmente entre aspas.
entre parênteses, entre aspas de novo, o senhor da casa, seu eu verdadeiro, há variantes nessa tradução, né? Entre o senhor da casa, seu eu verdadeiro, é, entre aspas, eu maiúsculo. Não tem pele, carne, ossos ou medula. Não tem nada a ver com os 4 elementos ou os 5 agregados. Finalmente, se você quer conhecer o, abre aspas, homem imortal em sua ermida, fecha aspas, como poderia ser algo separado deste saco de pele? Assim, não pense em todas as coisas como separadas dele. Embora as estações do ano mudem e as montanhas, rios e a terra tomem diferentes formas, na verdade, isto é apenas o velho Gautama levantando suas sobrancelhas e piscando seus olhos. Tudo isto é este corpo único, abertamente, independentemente exposto nas miríadas de formas. Ele, entre aspas, apaga as miríadas, provavelmente de formas, fecha aspas, e, abre aspas de novo, não apaga as miríadas, ele traduz com miríadas formas, não é? O antigo mestre Rogan Fayen, das casas lá, né, do Zen, disse, abre aspas, o que você pode chamar de apagar ou não apagar? Fecha aspas. Jizou Titsan respondeu, o que você quer dizer por miríadas de formas? Assim, em sua infinita e incessante prática, estudem e penetrem isto completamente. Clarifiquem o alcançar o caminho de Gautama e o de vocês também. Considerem este koan cuidadosamente e, sem emprestar as palavras dos Budas do passado ou do presente, deixem que a resposta flua de seus corações. Por favor, me mostrem sua compreensão no próximo discurso do Dharma. Aí ele faz um pequeno verso, né? A quarta parte da estrutura que ele brilhantemente monta, não é? Este monge das montanhas, ele mesmo, né? Mestre Keizan, gostaria de dizer algumas humildes palavras sobre este caso. Vocês gostariam de ouvi-las? E aí ele escreve, um ramo esplêndido brota da velha ameixeira. Em tempo, espinhos florescem em toda parte. Muito bom. Então, essa leitura finaliza o primeiro caso. Não é? Eu trouxe algumas partes, algumas coisas para recolocar para a gente discutir. Não é um texto simples, demanda reflexão. Vou citar algumas coisas e depois eu abro, né, para a gente dar uma conversada. Shoei-san está aqui, em algum lugar. Não estou vendo. Shoei, abrimos com Raquelita, abrimos a sala. Muito obrigado, desculpem, eu fui pego na curva para uma reunião matinal que eu não esperava, mas semana que vem teremos um plano B. Desculpem o transtorno. Obrigado, Kyoho-san. Muito obrigado, Eko-san. Depois eu passo algumas considerações. Por favor, continue. Seria bom, isso. Bom, eu trouxe aqui alguns trechos
de um Teisho, de mestre Tokuda, muito, muito, muito próximo disso. O Teisho, nós estamos lendo esse Teisho, é longo, é bastante longo, assim, porque foi durante um sesshin, né? E a gente vem lendo esse texto aos sábados, e várias partes são bem em cima desse eco. Então eu vou só tecer recolocar algumas coisas nessa perspectiva. O texto de mestre Tokuda chama-se A Simultaneidade, né? E foi apresentado durante um sesshin no ano 2000 em Itaiji, no mosteiro de Itaiji, na França. Então, uma primeira parte, ele se refere a uma citação do Hotsu Bodaishin, do Shobogenzo, não é? Um capítulo absolutamente, não sei, assim, esse capítulo, o Hotsu Bodaishin, é um dos que mais me tocam, o alcançar da mente Bodhin, não é? Assim, muito de uma escrita. Eu falo de escrita do que me chega, imagino no original. Então, nesse capítulo, né, na tradução do Nishijima é o volume 3, volume 3. É o volume 3 do Nishijima. Está lá. Então, ele fala assim, Buda Shakyamuni disse, outra versão, recolocando, mestre Dogen, né? Desde que uma estrela brilhante apareceu na alvorada, eu me tornei, eu alcancei o caminho, ao mesmo tempo que a terra e todos os seres sensíveis. Assim, nosso despertar para a prática do espírito Bodhi e para o nirvana são simultâneas e se produzem com toda a terra e com todos os seres sensíveis. Essa é a leitura de mestre Dogen, que ele vai fazer disso. Depois tem outras coisas, assim, muito encantadoras. Esse trecho está aqui do Nishijima, né? Aí outras recolocações. Aí eu vou ler um texto, uma parte que é do mestre Tokuda, lendo isso. Desde que uma estrela brilhante, né, o Buda declarou, desde que a estrela brilhante apareceu no céu, Vênus, eu me iluminei ao mesmo tempo que a Terra e todos os seres sencientes. E ele acrescentou, como é maravilhoso, todos os seres têm a natureza de Buda. Eu, as montanhas, os rios, todos juntos realizamos o caminho. Mestre Dogen interpretou, aí mestre Tokuda falando, né? Mestre Dogen interpretou esta frase da seguinte forma: assim, o despertar em nós do espírito, da prática e do nirvana são simultâneos com aqueles de todos os seres sensíveis, o que quer dizer que cada qual de nós já obteve o despertar. Para nós, praticantes Zen, qual é o sentido deste simultaneamente? Quer dizer que se você despertar seu espírito de Buda, este Bodhisattva, então o momento deste despertar, mesmo que seja 2.500 anos depois, se produz simultaneamente com aquele do despertar do Buda. É como estar praticando no tempo do Buda. O Bodhi, a iluminação, ou alcançar o caminho, é simultâneo, o mesmo valendo para o Nirvana.
para nós compreender isto é muito, muito importante. Depois ele traz ele traz o koan de Gensha Shibi aqui no texto. Mas Gensha, o famoso koan dele, é bastante parecido também, porque Gensha treina com o cipó, não é isso? E lá pelas tantas ele fica meio desanimado, tal, e o mestre pergunta para ele: por que você não sai à procura de outros? Era prática andar, não é? De mosteiro em mosteiro, já naquele período. E Gensha acaba indo, e o mestre deixa ele ir. Isso, ele sai meio injuriado, assim, aparentemente, tem alguns detalhes. No próprio capítulo do Shobogenzo, no Rensan, tem isso, com detalhes. E quando ele está saindo, ele dá uma topada violenta. Ele dá uma topada e arranca a unha, e aí acontece alguma coisa e ele volta. E o mestre, um pouco jocoso, fala: você já voltou? Estava todo animado de sair, mais ou menos assim, pelo menos como me chega das traduções. E ele fala assim, já sério: não zombes de mim, mestre. E aí o mestre tenta, aí ele percebe, o mestre tenta ver o que tinha acontecido. E aí pergunta de novo. E ele responde a famosa frase, não é? Bodhidharma, né? Não veio ao leste. Na conversa, quando ele fala isso, na sequência dos fatos, ele também ele complementa, né? Outro monge pergunta e ele complementa. Se não veio para o leste, como é que você está aqui? Mais ou menos isso. E aí, Gensha Shibi fala uma outra frase bastante conhecida, que Buda Shakyamuni e eu fomos colegas. Esse é o outro koan que ele abre, no sentido desta experiência que vem sendo falada. E aí tem um desenrolar. Nesse Teisho, o mestre Tokuda desenvolve isso com outros parênteses, mas esse do Gensha é no mesmo sentido das palavras de mestre Dogen. Então, quando o Buda fala que alcança o caminho, eu gosto da frase alcança o caminho, é bem dogeniana, não é? Com todos e com tudo, aponta para isso, me parece, né? E no Teixo, esse apontar para isso, me parece também, é o E que Keizan Roshi coloca, também me parece, eu não sei, estou especulando aqui. Mas, enfim, acho que é isso. Já são 20h10, temos aí uns 20 minutos de conversa. O que assim, algo que transpassa o texto, me parece, que é essencial, é esse apontar para o praticar o caminho, essa entrega. Num outro, acho que é no Hansan, no capítulo do Shobogenzo, mestre Dogen fala, essa entrega é cortar o braço,
com relação ao segundo patriarca. Claro que, né, pouco importa se ele de fato cortou o braço ou não, mas a atitude, né? A atitude de entregar-se ao caminho para praticar é muito fundamental nisso. Um mestre, tem que ter um mestre, senão não avança. Né? E por isso o Koan de Gensha Shibi também. E porque tem uma sequência, né? Depois, que é assim, sim, se você treinou com Shakyamuni, se vocês foram colegas, e quem treinou vocês? Esse é o desdobramento do mesmo tipo, do mesmo Koan, da mesma linguagem. Eu acho que isso está bom por aqui, não é? E aí, queria passar a palavra, agradecer mais uma vez a Shoei-san pela oportunidade de ler essa preciosidade que está sendo trazida. Tem alguns textos, algumas partes, eu não como eu falei no início, Shoei-san, fiz uma breve introdução ali a mestre Keizan, a importância do texto, eu me baseei, assim, o livro que eu tenho, que eu tinha estudado, a tradução do Cook para o inglês, e tem dois prefácios, as pessoas que fazem o prefácio, né, dele. Então, Azuma Ryoshin é um acadêmico, e o abade do Sodidi, na época, em 1900, deixa eu pegar aqui, 1991, essa tradução. E ele escreve o prefácio, os dois escrevem, cada um seu prefácio, muito, assim, impressionante, assim, os vários aspectos que são tocados nesse prefácio, a história de Mestre Keizan, a importância literária do texto, a novidade, o requinte. Então, eu não sei assim, se você ia falar mais sobre isso, acabei falando rapidamente, e aí entrei no texto. Então, vamos ver, a gente fecha agora, usualmente, quando para de ler, que os méritos decorrentes desta leitura recaiam sobre todos os seres e que possamos seguir juntos o caminho do Buda. Aí, vou deixar. Eco-san, muito obrigado. Eu novamente peço desculpas pelo meu atraso imprevisto. Eu fico muito contente e feliz com esses encontros, com essas intersecções, né? Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, a todos os leigos e leigas praticantes que nos prestigiam ao longo do início dessa fatídica pandemia. Começamos esse clube de leitura e estamos trabalhando alguns livros, né? E por esse semestre eu resolvi que seria interessante a gente entrar num clássico, né, do Zen, que é a história de como essa percepção da mente iluminada, da mente desperta, passa de mestre para discípulo, né? Eu acho que a grande questão que mestre Keizan coloca é que ele usa de meios hábeis, ou seja, ele usa das histórias dos patriarcas ou das histórias que chegaram até ele para poder ensinar o Zen. Então, em cada um desses capítulos, que vai contar o diálogo entre mestre e discípulo e como se deu as circunstâncias desse discípulo conhecer esse mestre, o mestre Keizan ele vai usar de cada um desses exemplos para introduzir conceitos basilares do Zen, né? Então, quando a gente olha aqui o texto do
texto introdutório, o capítulo introdutório, que é exatamente falando como Shakyamuni Buda desperta, ele está nos colocando como podemos perceber essa mente desperta de forma sincera e básica, né? Porque o que nós temos que fazer, se é que temos que fazer alguma coisa, é praticar conforme Shakyamuni Buda praticou. É sentar e olhar com sinceridade para dentro e perceber que não somos diferentes uns dos outros, apesar das distâncias, que não somos distintos uns dos outros. Claro que temos a nossa individuação, mas, para além disso, nós temos que perceber esse momento, perceber que não existe essa distância. Essa é só a pequena fala que eu gostaria de fazer. Sobre a questão da tradução, eu peguei os textos que já existiam na internet, como eu coloquei no grupo, distribuí esses textos já pré-existentes para vocês no grupo, e eu vim trabalhando ao longo do mês, da semana, uma tradução. E eu vou disponibilizar essa tradução a cada semana, né? Então, por exemplo, hoje eu já vou disponibilizar a tradução da semana que vem, do próximo encontro. A tradução final, o texto final, porque eu estou mais ou menos trabalhando, um mês anterior eu estou trabalhando o texto do próximo mês e estou entregando para o leitor. Então, um mês antes, o leitor vai receber o texto traduzido com as minhas observações, e aí se o leitor tiver alguma observação específica, vamos trabalhando em cima dessa observação e revisando. Eu gostaria de agradecer também a presença dos monásticos, já agradeci a presença dos leigos, né? Agradecer a presença dos monásticos. É sempre um prazer e uma honra ter vocês aqui, vocês que são a continuidade dessa lâmpada que vem sendo transmitida de mestre e discípulo, né? Muito obrigado a todos vocês. E eu gostaria de abrir agora perguntas, por favor. Encham o Ecosan de perguntas, ele adora perguntas. Fiquem à vontade. Muito obrigado a todos e todas. Se vocês não tiverem perguntas, eu gostaria de fazer uma pergunta, Ecosan. No texto, em determinada parte, o mestre Keizan, ele começa a arguir esses monges que estão com ele, né? E ele começa a falar da importância dessa na verdade, uma importância basilar para a gente, né? Que é a questão de quem alcança o caminho, né? Porque aí ele diz assim, né? Deixe-me perguntar, grande assembleia, Daisho, né? Gautama alcançou o caminho com todos vocês ou vocês alcançaram o caminho com Gautama? Se vocês disserem, nós alcançamos o caminho com o Gautama, ou Gautama alcançou o caminho conosco, este não é o alcançar o caminho de Gautama. Este não é o princípio do alcançar o caminho. Se vocês querem
uma compreensão íntima do alcançar o caminho, vocês devem imediatamente se livrar de vocês e Gautama, e rapidamente entender o eu. O eu é a grande terra e todos os seres como E. E não é eu, como o velho Gautama. Examinem cuidadosamente e clarifiquem este eu e este E. Mesmo que vocês clarifiquem este E, se não clarifica este eu, se não clarificarem este E, vocês perderão o olho inteiro. Quando o mestre Keizan coloca isso, Eko-san, o que você pode nos dizer sobre essa questão deste eu e deste E? Eu sou malvado, desculpa. Não, não. Tá aberto, tá, né? Eu posso arriscar falar assim, né? Abrir a boca, falar alguma bobagem aqui, me perdoe. Mas esse texto, eu só consigo vê-lo, como eu falei no final, a partir da perspectiva desse cortar o braço fora, dessa entrega radical que a gente precisa fazer para a prática. Eu só consigo ver assim, eu não tenho uma elaboração. Esse E é exatamente a malha subindo da rede quando ele fala. Esse E, acho, amanhã é quinta? Não, é amanhã, para mim, não é? Assim, pode ser que eu esteja errado, mas esse E é essa malha subindo na rede. O que é essa malha subindo na rede? Essa malha subindo na rede é amanhã, às 20 horas, teremos cerimônia para a nossa querida monja. Na sexta-feira de manhã, nós temos zazen e cerimônia. No sábado, nós temos zazen e os estudos. E aí começa tudo de novo. Terça-feira, descansa um pouquinho. Terça-feira, temos curso. Quarta-feira, clube do livro. Aí a cerimônia acaba na segunda. Não teremos. E assim por diante. É assim que vejo. Esse E, para mim, significa isso. Feito sob a orientação de um mestre e com todo o coração, com todo o cabelo, com toda a medula e com todas as unhas dos pés, porque não discriminamos nada. É assim que eu vejo. É assim, quando ele fala, o que bate em mim é isso. Quando ele fala, está falando do E. E o que é que eu estou falando? Estou falando do E, eu acho. É assim, me desculpe se não estou sendo claro, mas é assim que chega em mim. Assim, esse praticar, essa entrega no Hotsu Bodai Shin, despertar da mente Bodhi, não é isso? Hotsu Bodai Shin, é isso? Choi-san, acho que é essa tradução. Né? É um capítulo, eu estava mencionando ele há pouco. Sim, Assim, sim. oi? Sim. O quanto que assim, o quanto que ele é encantador, eu acho, para quem está praticando. Em que perspectiva? A perspectiva de levantar a mente Bodhi, de levantar confiança nisso. E mestre Dogen fala, a gente faz isso, ele é tão generoso nesse horário, ele fala, a gente faz isso com o que a gente tem. E o que é que a gente tem? Nós temos nossa capacidade mental,
para ir buscar isso, para se lançar a isso. Agora, isso tem que ser feito cada vez mais e mais com entrega total, né? Essa entrega da qual eu estava falando. Então, e em que se transforma, vamos dizer assim, ou a que se remete esse despertar da mente Bodhi? O que é isto? E ele dá a resposta concreta. E a resposta concreta remete ao budismo clássico. Despertar a mente Bodhi é se colocar no mundo para ajudar todas as pessoas. Tem que ter isso permanentemente dentro de si. Ele não fala pessoas, ele fala todos. Aqui, uma outra vez, alguém falou de um modo lindo, não sei, só que agora está me escapando. O que fazemos por ser monges é simplesmente dedicar nossa vida para cuidar das outras coisas todas. Aí falaram um nome que eu gostei tanto, só que eu esqueci. Tipo assim, ser um cuidador, um permanente. É isso. Isso é a mente Bodhi, que você cultiva. Cultiva como? Na experiência com os colegas, os camaradas e as camaradas do grande caminho, a gente juntos. Então, isso é o que vai fazer com que a gente cresça dentro de cada um de nós essa mente Bodhi. Assim me parece, assim ele nos ensina, e quando a gente se reúne, a gente sente isso um pouco, essa intensidade, não é? Acho que isso é o que é fundamental. É isso. Obrigado, querido. Muito obrigado. A gente espreme porque a gente sabe que tem que sair daí, né? Muito obrigado. Eu acho muito bonito esse ponto do Hotsubodai, de você ter trazido esse ponto do Hotsubodai China e de você ter trazido esse ponto do que a gente é de fato, né? Eu gosto de citar o exemplo do... Eu posso falar sobre o que aconteceu comigo, né? Na minha ordenação, quando terminou a minha ordenação, meu professor de ordenação, Saikawa Orochi, ele me puxa num canto, né, e fala: a partir de hoje, você é de fato, você assumiu isso, por se tornar monge, um servo do mundo, né? Então, desculpa interromper. É essa frase. Eu vou anotar aqui. O servo do mundo, isso. Essa é Porque, linda. assim, não existe diferença entre a prática do leigo e a prática do monge. Isso é uma coisa que é muito cara ao Zen, né? Não Uhum. existe uma diferença. Os dois, tanto o monástico quanto o leigo, eles vão sentar e vão alcançar o despertar, vão despertar a mente Bodhi de forma idêntica. Não é porque a pessoa virou monge, resolveu tomar os votos monásticos, que é melhor do que quem não toma. Não, Uhum. não é isso. A questão é o compromisso social, é o que eu sempre falo para as pessoas, né? Ser monge é você ter um compromisso social, né? E é isso que eu aprendi com o meu professor, né? É você se tornar servo do mundo. É Uhum. isso, assim, servo do mundo. Servo do mundo, é isso. É, servo do mundo. Legal, eu acho. Bonito. Muito bom. Mas enfim, falei demais. Por favor, fiquem à vontade para colocarem perguntas ou tecerem comentários.
Alguém escreveu alguma coisa? O Celso, ele coloca no chat o seguinte: há uma contradição entre não haver separação e alcançar a iluminação. Ou é só uma questão semântica? Equação. É uma pergunta ou é uma afirmativa? É uma pergunta. Então, há uma separação... Há uma contradição. Há uma contradição entre não haver separação e alcançar a iluminação. Não separação e alcançar a iluminação. Ou é só uma questão semântica? Isso com relação ao texto, é isso? Por favor. Acho que sim. Há uma contradição. Deixa eu ver se eu entendo a pergunta aqui. Há uma contradição entre não separação, é isso? Há uma contradição entre não separação, separação se eu estou entendendo, a não separação que ele se... Oi? A questão da interdependência, né? Que não existe a separação, talvez. Não sei. Há uma contradição em não separação. Se eu estou entendendo, é com relação ao Coan, tá certo? Quando ele fala, eu e todos os seres da Terra simultaneamente alcançamos o caminho. Então, guarda um sentido de não separação, acho que é isso nesse momento, e de alcançar o caminho, a iluminação. Acho que é essa a pergunta, eu não sei. Não sei se eu estou entendendo a pergunta, mas... Não seria em relação a alcançar a iluminação, pressupõe o sujeito e objeto, o sujeito que alcança algo. Isso, e pode será ser. que ele não está querendo dizer que não existe essa separação? Por isso a pergunta, seria só uma questão semântica? Pode ser a pergunta pode ser essa. Porque o sentido, na forma do texto, o sentido de alcançar a iluminação, significa alcançar o caminho, pressupõe uma não separação, tanto espacial quanto temporal, né? De não temporalidade, até pelo texto que estava, o outro texto que trouxe. Nesse sentido, eu não percebo por que há uma contradição nisso. Porque no próprio texto, ele fala, no trecho que Shui-san estava comentando, se continuar, ele vai falar, se eu estou claro aqui, ele vai falar, estará errado? Esse não é o alcançar do caminho de Gautama. Para isso, você tem que esquecer você e Gautama. Então, quando ele fala isso, essa suposta dicotomia que aparentemente acontece, a não separação e alcançar a iluminação, agradeço ao monge Kokai, acho que é isso que ele está falando mesmo. Ela vai embora, tá certo? Esse alcançar a iluminação, alcançar o caminho, pressupõe a superação desse elemento de dualidade.
pelo menos como está no texto. Então, não tem uma contradição absoluta nesse sentido, tá certo? Ela aparece como um elemento de linguagem mesmo. Acho que é isso. Que a pessoa que perguntou não conseguiu pegar o nome, mas não sei se responde. Foi o Celso. Foi o Celso? Cadê Celso? Foi o Celso. Ele coloca aqui grato. Ah! Muito bom. É interessante, né? Porque quando a gente tenta expressar, e isso é uma das características do Zen, né? Quando a gente tenta expressar este alcançar o caminho, é muito difícil a gente expressar, usar a linguagem verbal, né? Para conseguir dar uma definição para um ponto, eu não diria que não carece de definição, mas para um ponto em que você tem que ter a vivência prática, né? Porque o que o mestre Keizan, ao longo do Dankoroku, vai nos trazer é que ele vai dar exemplos textuais, ele vai escrever, ele vai falar sobre as várias experiências e os vários aspectos da prática, mas ele o tempo todo está convidando a gente para sentar, né? Ele o tempo todo está convidando a gente para ter a experiência. Então, tenham a experiência, né? Porque e ele dá um dos exemplos mais bonitos que eu vi, assim, e que foi o que me pescou para o Zen, foi quando ele fala assim: vocês são a pupila dos olhos de Gautama. Vocês não são diferentes por um fio do próprio e velho Gautama, né? Vocês são essa pupila, né? Vocês são esse ser praticando, né? Ele fala que se você não perceber isso, vai existir uma distância de 10.000 metros à sua frente, né? Um abismo de 10.000 metros. E é bonito, né? Porque existe um sentido de que esse abismo de 10.000 metros à frente da pupila de Gautama é quando a gente se senta em zazen, né? E aí, quando a gente está ereto, sentado, né? Cria-se um abismo à frente do nosso corpo, né? Então é como se esse abismo, a gente fosse invadido por esse abismo que se cria com essa postura de zazen, né? Então, quando nós estamos em zazen, nós estamos o tempo todo percebendo um abismo de 10.000 metros à nossa frente. E se a gente deixar que esse abismo se consuma, se a gente se observar separado de todos os seres, a gente vai estar o tempo todo olhando para um abismo. Então, a gente tem que transformar esse abismo e fazer com que esse abismo, não é que ele não exista, mas fazer com que percebamos que somos parte desse abismo de 10.000 metros à frente de Gautama, né? Que somos parte dessa pupila viva do velho amigo Gautama. Eu acho que eu queria colocar uma questão, apesar de estar no horário, né? E eu também tenho paciente ainda. Mas eu estou sempre às voltas com uma questão. Essa prática que só através dela, é só através dessa experiência que a gente vai poder começar entendendo o que a gente tem lido e que lê. Mas eu fico pensando na luta tão grande com a nossa própria biologia, né? Que é a nossa história, que está na memória. E eu achei tão lindo isso aqui, assim, eu li, eu grifei muitas vezes, né? Falando aqui no final, considerem este koan cuidadosamente. E sem emprestar as palavras do Buda do passado ou do presente, deixem que a resposta flua de seus corações. Né? Eu achei isso tão bonito, porque a luta, é como você está dizendo, né, Shui-san? Assim, é um abismo mesmo, é uma luta enorme, porque
por mais que eu queira falar, eu tenho que andar por aqui ou fazer isso, tem um hiato muito grande aí, porque eu tenho que lutar com memória, com biologia. Pensa assim, eu tenho que desapegar, mas assim, achei lindo essa parte aqui também, né? Assim, nem um só momento se passou com apego ao eu. Mas como que eu posso deixar o meu eu, né? Porque é só se eu entrar em contato de novo com o meu coração, com esse deixar fluir, porque que dificuldade que é essa luta, pensar que assim, desde a vida intrauterina, que a gente está formando uma memória, né? Eu achei muito lindo, assim, não, nem é nada, eu não estou falando nada, mas assim, é o que se passou aqui comigo, porque quando eu li esse texto aqui, né, eu me emocionei aqui nesses pedaços, e eu não sei se eu luto com isso diariamente, né, porque eu trato de saúde mental, e justamente esse lugar tão narcísico, se quiser dar nome, mas que também é uma defesa. É porque sem esse lugar eu estou descoberto. É um lugar de proteção, né? Eu acho assim, se a gente não olhar para uma pessoa e entender que ela tem uma história, né? A gente vai entrar num processo de julgar, entrar talvez numa dimensão bidimensional, que eu acho que é o tempo inteiro aponta assim, vamos para uma coisa mais espectral, uma busca que saia dessa dualidade, né? Mas é uma luta, né? E eu achei tão bonito esse finalzinho assim, olha, fica com seu coração e vamos vendo, né? Isso mesmo. É só uma observação só aqui. Quero agradecer também a oportunidade de estar aqui. Custei, mas dei conta. E obrigado, Monge Berti, porque foi muito bonita a sua leitura e com muita emoção, assim, ela vai carregando a gente. Obrigado. Eu só queria agradecer à monja Maria Bernadette, porque a senhora, numa palestra sua que eu assisti sobre o lado direito e esquerdo do cérebro, e a meditação, eu acho que a senhora indicou ali o caminho do coração, ou seja, o lado direito do cérebro. Pelo menos foi o que eu entendi ali da sua palestra. Obrigado pela leitura também. Obrigado. Só colocando um ponto assim, né? É o olhar com sinceridade, né? Porque a grande questão é essa, né? Quando a gente se senta em dhyana, né? Quando a gente se senta em zen, em zazen, por que a gente faz essa prática, né? Porque Buda Shakyamuni fez. Isso é uma frase de efeito, né? É uma resposta pronta. Não é por isso. E também é por isso, né? Porque é um meio hábil, muito poderoso, da gente olhar com sinceridade para dentro. E aí, quando a gente olha com sinceridade para dentro, esse dentro e fora, eles deixam de existir, né? Esse dentro e fora, eles deixam de ter esse limite pré-estabelecido, né? Talvez você deixe de ficar prestando atenção nesses limites. Claro que os limites são importantes, claro que o que limita essa mão é importante para que essa mão exista. Mas essa mão ela não existe por si só, né? Ela não vai existir dentro somente desse limite, né? Ela vai ser um com todos os seres, inclusive com esse ar que está em volta dela, né? Então é muito importante a gente treinar isso, né? A prática é muito importante a gente sentar, nem que seja 5 minutos, e olhar com sinceridade, né? Porque é dito que logo no início do texto, né? Ele diz que
quando ele elucida as circunstâncias, e aí ele fala que, então, logo no início, então finalmente se sentou corretamente no trono diamante, na postura vágira, né? O que significa isso, né? Não é que claro que é o que ele se sentou em lótus, né? Que ele está falando da postura física, mas ele também está falando de uma postura mental, de um querer buscar, de um querer inquebrantável, olhar com sinceridade para dentro, né? Eu acho que Mestre Keizan, ele nos evoca isso. Olhem com sinceridade para dentro. Assumam essa postura inquebrantável que o nosso bom e velho amigo Gautama assumiu. Eu acho tão íntimo quando ele coloca isso, né? O amigo Gautama, né? Ele traz assim para pertinho, né? Porque quando a gente coloca Buda, Shakyamuni, fica muito longe, né? Está muito longe da gente, muito longe da nossa realidade. E quando ele traz assim o bom e velho amigo Gautama, ele está assim trazendo assim é aquela pessoa que a gente toma aquele café, né? Aquela dosezinha de café com pão de queijo, ou aquela dosezinha de café com pão na chapa, né? Eu morava no Rio e aí eu dava aula, e antes de eu ir dar aula, eu ia no boteco da frente da universidade tomar um café com leite com pão na chapa, né? E é isso, né? Você traz essa figura perto, né? Quando a gente coloca Buda, Bodhisattva, está muito longe. E não é isso que o Zen propõe. O Zen propõe que esteja perto, né? Seja íntimo da nossa prática, seja vivo com a nossa prática. Né? É isso. Quando se fala em, né, o eu pequeno, com letra minúscula, e esse eu de ir além desse eu individual, essa verticalidade, aí adentrar, acessar ou, né, estar com a mente universal, a grande mente, né? E aí, nisso, eu acho interessante quando, né, mesmo aqui no texto fala que são as montanhas, são os rios, e na própria descrição, quando descreve Shakyamuni Buda sentado em Jhana, onde as aranhas, a teia das aranhas, né, os passarinhos, e toda essa alegoria que o budismo traz sempre da presença de todos os seres, né? A água, o vento, a árvore, a cobra, né? Eu tenho me chama a atenção, eu tenho muitos amigos japoneses, então todos os dias tem as notícias que vêm do Japão, e é muito comum vir filmagem, fotos de cobra caçando sapo, que foi a última, vem os besourinhos, né? Vem muita cena de macaquinho, então, de incluir todos os seres, né? Então, eu viajo, eu deixo essa mente, que mente é essa? É a mente que inclui tudo, e todos os seres. Então, eu procuro adentrar, ou acessar, ou ser essa mente, que falta, às vezes, palavra, realmente. Então, não passa mesmo de uma grande experiência, de uma grande vivência, e de se deixar levar e alinhar coração, mente, corpo, né, dentro desse abismo. Muito obrigado, Kokai-san. Muito obrigado, Keizen-san. Eu fico muito, muito feliz com a partilha de vocês. Eu vou deixar esses momentos finais para a Eco-san. Eu só gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença de todos, agradecer a Eco-san, que é um dos responsáveis por Eishoji, agradecer a Eishoji, a comunidade de Mestre Tokuda, por poder proporcionar também esse grupo, né? Essa sala é deles. Nós pegamos emprestado, assim, catamos emprestado, assim, pedimos, por favor, você pode liberar a sala? Então, assim, eu sempre gosto de frisar isso, né? Graças à prática de Eishoji, que
que podemos ter esse grupo, esse clube de leitura. Gostaria de agradecer a Kyo-San, a Raquel Kyo-San, nossa querida guerreira que está sempre conosco, esse semestre mais nos bastidores do que à frente do grupo, mas sempre presente. Muito obrigado por ter aberto a sala hoje. Porque esse pretexto de sob nova direção nunca é sob nova direção. Mas agradecer, né, a sua prática também e a tudo, né? Muito obrigado mesmo. E Eco-san, por favor, suas palavras finais, recados e muito obrigado a todos. Muito obrigado. Não tenho muito mais o que comentar, mas já estou na expectativa de Joken-san falar. Joken-san, no último sextim, nos brindou com uma maravilha que a gente pôde gravar e está disponível na rede. Não foi? Muitas pessoas comentaram sobre a palestra de Joken-san. Muitas pessoas. Nós, só aviso, assim, nós teremos o sextim em setembro, vamos viabilizar para passar online de novo, estamos montando, logo a gente divulga. Na segunda-feira será o 49º, eu falei no início que eu queria agradecer, mas volto a repetir aqui, agradecer a Shuei pela forma carinhosa, assim, muito fraterna, como nos ajudou, num período difícil assim, para a gente, pela proximidade, etc., com a monja, na preparação das cerimônias, e a gente está terminando o período na segunda-feira. Na segunda-feira é o último dia dos 49 dias. É uma experiência, falei no início, vou repetir de novo, é única, é um negócio impressionante, assim. A experiência de você fazer a cerimônia, um luto de 49 dias com essa prática, realmente é um negócio impressionante. Impressionante. É uma dádiva assim, que a gente recebeu, aí como nós todos, que a gente precisa cuidar. É uma dádiva isso. Eu falo num sentido de civilização mesmo, uma dádiva. Com relação à experiência, mas com relação, não só com relação a essa experiência, mas com tudo que ela representa, né? Os ensinamentos, o Zen, e em particular as cerimônias. É uma preciosidade que a gente precisa cuidar. Cuidar. É isso. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. Isso. Muito bom. Muito obrigado, então. Boa noite a todos, todas. Na semana que vem teremos Joken-san falando do primeiro capítulo do Denkoroko, a questão de Makakasho. Estão todos convidados, sintam-se à vontade. Ainda hoje eu devo disponibilizar o texto da semana que vem. Fiquem bem, se cuidem, mantenham o distanciamento social, tomem vacina para quem ainda não tomou, por favor. É muito importante para cuidar de si e cuidar dos outros, né? E muito obrigado mais uma vez. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos, todas, nos tornar o caminho iluminado. Que os méritos
se estendam a todos os Bodhisattvas e Mahasattvas. E a Mahaprajna Paramita, a Paramita da sabedoria perfeita. Muito obrigado. Boa noite a todos aí no Brasil. Boa noite. Até lá. Deus,